De ontem para hoje começou a circular um trecho do depoimento do Luiz Miranda, deputado federal bolsonarista, ou ex-bolsonarista, que foi quem jogou no ventilador toda a história que agora está sendo investigada na CPI da Covid, de corrupção no Ministério da Saúde. E nesse trecho desse depoimento, ele traz em detalhes aquilo que ele já havia indicado na CPI, quando ele e o irmão, só que é mais assustador ainda. Eu vou pôr para vocês esse trecho e depois comentar aqui, tecer algumas considerações sobre isso. Mas antes de vermos o vídeo, eu vou pedir para que vocês já deixem sua curtida e o seu comentário aqui embaixo dando bom dia, tudo bem, Henry? Para que a gente possa movimentar o algoritmo do YouTube e ajudar também a dar visibilidade para o canal. E além disso, se você chegou agora no canal e não for inscrito, se inscreva para a gente poder chegar na meta de 700 mil inscritos até o fim do ano. Então, conto com você. Então vamos assistir aqui esse texto do depoimento do Luiz Miranda à Polícia Federal. Imprensa que o senhor teria conversado com o então ministro sobre este problema envolvendo esse contrato. Sem detalhar, porque a aeronave estava cheia. Então eu falo para ele, ô Pazuello, rasgado. Você vai me conhecer com o tempo, a história, não tem como, né? A partir de agora, tudo que sair meu, você vai acabar vendo. Sou muito rasgado, eu tenho um defeito, eu peco pelo excesso de rasgado. Pazuello, tá tendo sacanagem no teu ministério, porra. Tu tem que agir, meu irmão. Aí ele falou, sacanagem tem desde que eu entrei, porra. O jeitão carioca dele. Eu falei assim, inclusive ontem eu fui no presidente, cara, o cara entregou um negócio pra ele que é um absurdo. Se estiver acontecendo de verdade, é um absurdo. Você precisa cuidar disso. Aí o Pazuello olha pra mim e falou assim, deputado, posso falar a verdade? Eu em 6 horas andando de helicóptero com ele, eu consegui 10 minutos de atenção dele. Eu não consigo falar com ele. Entendeu? Eu tenho coisas pra resolver ele. E com ele, porra, no final do ano eu levei uma pressão tão grande que eu não sei exatamente, entendeu, como resolver. Eu levei uma pressão, um cara que... Eu falei, que cara? Ele, porra, a Tulira botou o dedo na minha cara e falou assim, eu vou te tirar dessa cadeira, porque eu não quis liberar a grana pra listinha que ele me deu dos municípios, dos lugares que ele queria que recebesse. Ele bota o dedo na minha cara. O presidente sabe disso? Ele, lógico que o presidente sabe. Falei pro presidente. Aí eu olho Pazuello, Pazuello, você não tem noção do que você tá falando pra mim, cara. Ele, Luiz, eu não duro, essa semana eu tô fora, eles vão me tirar, cara. O cara falou pra me tirar. Aí eu falei, isso então é aquele desabafo que você fez do pichulé? Ele porra. É aquela história lá que eu falei, o negócio do tal do pichulé. Você tem noção, Luiz, do que nós fizemos pelo Brasil? Eu vou te contar. Ele começou a contar toda uma história que ele materializou pra mim com mensagem que ele enviou depois. Aí ele, nós que tentamos comprar EPI não deixaram, nós tentamos importar vacina antecipadamente não deixaram. Eu tentei fazer contrato, mandaram cancelar o contrato, narrando um caso que aconteceu lá atrás, que o próprio Palácio mandou ele cancelar o contrato, que ele tinha feito, ele tinha agido antecipadamente. E as bombas vêm toda pra cima de mim. Todo mundo fala como se fosse o ministro da saúde de ano. Cara, eu não consigo fazer, eu tento fazer e ele me barra. Vou te mandar um material que você vai ver. Como nós fizemos, nós temos um estudo de tudo e tudo. Aí ele... Como eu falei, esse depoimento, de maneira mais esmiuçada, ele detalhando a conversa com o Pazuello, é simplesmente assustadora. Eu falei hoje de manhã para vocês sobre os malandros, sobre os picaretas que estão agora ocupando cargos no governo Bolsonaro, picaretas se aproximando para vender vacinas que não existem, picaretas para vender vacinas que existem com preços fora do normal, ou seja, você tem um monte de picareta tentando aí ganhar uns trocados e ganhar influência e lucrar com essa situação. Uma pandemia, brasileiros morrendo, centenas de milhares de mortos e os picaretas querendo encher o bolso de grana. A gente precisa ter muito cuidado, mas muito cuidado em prestar atenção naquilo que o Luiz Miranda fala, porque ele tem um histórico complicado, é roleiro. O Luiz Miranda é roleiro. Então a gente pode e deve ficar com o pé atrás em relação àquilo que ele fala. Porém, nesse caso da CPI da Covid, nesse caso da denúncia que ele e o irmão fizeram, o que me surpreende, para ser bem sincero, dadas idas e vindas do Luiz Miranda, que fala que tem o material, depois fala que não tem, ele recua, E ele recua porque imagino que haverá consequências para ele. Ele vai pagar um preço alto por confrontar o Bolsonaro, confrontar a base do governo no Congresso, ou seja, ele vai e recua porque ele sabe que o preço é alto. Porém, quando ele fala, quando ele revela as coisas, o que me surpreende é a consistência daquilo que ele diz. Porque, por exemplo, ele e o irmão, quando estiveram na CPI, falaram sobre a história da Bharat Biotech e que havia essa suspeita de irregularidades na compra.
E na medida que vão investigando na CPI, vão surgindo as irregularidades e o caso é assustador. Durante a CPI também, o irmão do Luiz Miranda, Luiz Ricardo Miranda, comentou, né, assim, en passant, né, como dizendo como se não fosse nada. Eu ouvi uma história lá dentro, no Ministério da Saúde, eu ouvi uma história de propina. Daí isso que o Luiz Ricardo Miranda falou vai servir de ponto de partida para uma outra frente na CPI que tem a ver com a questão da VAT. Hoje está depondo lá o Coronel Blanco, que estaria envolvido nessa história, né? Ontem esteve o reverendo Hamilton. Então, assim, eles trouxeram elementos que abriram novas frentes de investigação para a CPI da Covid e são devastadoras. E daí, nesse ponto em particular do Pazuello, vamos supor aqui, né, vamos considerar que aquilo que ele disse seja correto. Vamos supor aqui que ele está dizendo a verdade tal qual ela é. Vamos aceitar a versão do Luiz Miranda, pelo menos para a gente poder compreender a situação e analisá-la. Supondo que o que ele disse é verdade, que de fato o Pazuello tentou fazer as coisas, ele diz ali, né, tentou fazer as coisas e sempre era barrado. E era barrado, obviamente, pelo presidente. Porque no depoimento do próprio Pazuello, ele fala que tudo passava pelo executivo. Então tudo passava pelo presidente. Então ele tentava fazer as coisas, tentava comprar equipamentos de proteção individual, por exemplo, tentava comprar respiradores, tentava comprar vacina e tudo era barrado, tudo parava no presidente, parava no Bolsonaro. E daí o que o Luiz Miranda revela que o Pazuello caía porque ele não era corrupto. E ele falou isso na CPI textualmente, né? Ele falou isso literalmente na CPI. Que o Pazuello caiu do ministério porque ele não era corrupto. Só que, tudo bem, Pazuello não é corrupto. Pazuello, ele cai, ele é um general, né? É um militar que não se entregou aos esquemas, que não participou desses esquemas, que não topou compactuar com isso. Porém, isso não o exime da responsabilidade de ter denunciado essas coisas. Se ele, como funcionário do Estado, né, porque ele é um militar da ativa, inclusive, ele como militar, sabendo que o Bolsonaro fazia estava errado, estava prejudicando os brasileiros, estava matando pessoas, ele sabendo disso e ele não tomou nenhuma medida para enfrentar o presidente, ele também estava errado. O presidente estava prevaricando porque não estava tomando as medidas que devia tomar em relação a pandemia, e o próprio ministro da Saúde estava prevaricando ao obedecer ordens que eram claramente ilegais ou claramente criminosas. Então você tem uma lealdade bovina do Pazuello. E eu, sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo o que faz com que uma pessoa, um general, se sujeite a certas ordens, mesmo depois, quando começa a vir à tona que ele foi um bode expiatório, que ele foi queimado pelo governo Bolsonaro, que ele foi chutado pelo Bolsonaro, que ele foi posto na fogueira pelo Bolsonaro, mesmo assim ele continua mantendo essa lealdade bovina ao presidente. Eu não entendo. Eu não entendo por várias razões. E uma delas tem justamente com o caráter de forças do Estado, né, de agentes do Estado, de funcionários do Estado. Então você tem, por exemplo, Luiz Ricardo Miranda, o irmão do Luiz Miranda, é servidor público. O que ele fez foi justamente aquilo que se espera de um servidor público. Ele vê uma irregularidade, ele escala essa irregularidade para quem deveria ser a autoridade responsável para lidar com isso, ele escala para o Bolsonaro, ele escala para o presidente da República, ele leva para a autoridade máxima do executivo, olha só, tem coisa errada ali. Ele faz aquilo que é o dever cívico e o dever de servidor público, de mostrar, de denunciar aquilo que está irregular. Ele cumpriu o dever dele como agente do Estado, como funcionário do Estado. O Pazuello, como general, como representante das Forças Armadas, também deveria ter feito isso. Também deveria ter agido como um servidor público, como um funcionário do Estado. Porque a gente tem que pensar, gente, que essa estrutura estatal que existe em boa parte dos governos pelo mundo atualmente, né? Essa estrutura estatal, ela está na gênese, ela está no nascimento do Estado moderno. Esse aparato burocrático, essa estrutura burocrática de servidores públicos. Porque antigamente o que você tinha? Antigamente você tinha uma estrutura de governo, de administração, que estava intimamente vinculada ao líder, ao chefe, ao monarca, por exemplo, né? Ao, sei lá, ao ditador, ou ao... sei lá. Então, uma vez que você tinha lá governos que, em sua grande parte, eram autoritários, governos que não havia democracia, né? Democracia é uma coisa recente. Essa democracia representativa como a gente tem nesses modelos atuais, né? Você tinha a democracia grega, que era outros 500, ou era um outro modelo, diferente, inclusive. Mas você tinha governantes autoritários, governantes autocráticos, né? Governavam eles próprios, né? Não havia distribuição de poder, não havia freios e contrapesos para poder controlar a vontade do soberano. Ele fazia o que ele bem entendia. E toda a estrutura
de administração era dependente e estava diretamente subordinada ao líder, ao chefe, ao governante, ao soberano. Quando nasce a estrutura estatal moderna, o que você tem é justamente a noção de impessoalidade da coisa pública. Então, assim, os agentes do Estado, os funcionários do Estado, eles estão servindo ao Estado e não ao governante do momento. Entra e sai governante, mas a estrutura estatal, estrutura burocrática, e isso envolve tanto servidores públicos da máquina pública, né, tanto servidores governamentais quanto judiciário, né, juízes, como promotores, como também os legisladores, né? Você tem essa divisão, né, essa noção tripartite dos poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. E isso nasce com essa noção de impessoalidade, que a máquina estatal ela não vai representar interesses específicos de governantes. E isso tem servido ao longo de séculos para proteger, de certo modo, esses sistemas, porque de fato é muito complicado para que um governante tome controle de toda essa estrutura. Por outro lado, se a gente for pensar, e aqui eu vou me referir ao livro do Luttwak, que se chama Coup d'État, que é golpe de Estado em português, né? Segundo Luttwak, golpes de Estado, ou seja, a tomada de agentes autoritários da estrutura estatal, só é possível quando há, de fato, uma estrutura estatal centralizada. Então, assim, quando você tem, né, esse modelo, por exemplo, como no Brasil, você tem lá a estrutura centralizada, que está em Brasília, mas você tem lá a sua ramificação por todo o Brasil. Se você tem alguém que consegue tomar o poder, consegue angariar o apoio das Forças Armadas, formar um pacto nacional com o Supremo e tudo mais, uma vez que consiga isso, aí é possível um golpe de Estado. Segundo Luttwak, não é possível golpe de Estados em países ou em nações que não possuam um Estado centralizado. O que acontece nesse tipo de situação, como a gente observa, inclusive em alguns países, né, tanto na África quanto na Ásia, é guerra de facções. Você tem lá regiões, territórios dominados por diferentes grupos, diferentes milícias ou diferentes exércitos, e eles ficam por décadas, muitas vezes, combatendo para conquistar territórios, porque não há esse aparato estatal centralizado. Eles não têm como tomar o poder. Eles vão fazer pequenas disputas, escaramuças por poder. O que você tem nessa situação é anarquia, e não no sentido do anarquismo filosófico, do anarquismo político, mas sim no sentido de ausência de governo, de ausência de estrutura estatal e simplesmente é o Deus nos acuda, cada um por si. Por isso que é um grande perigo quando as forças estatais, quando os agentes estatais, quando os servidores públicos são cooptados por um governante que simplesmente não está disposto mais a jogar o jogo democrático. Então a gente tem Bolsonaro, que sempre demonstrou um perfil autoritário, que sempre demonstrou um perfil antidemocrático, que sempre criticou as instituições e que propunha, inclusive, fechamento de Congresso. Então ele é alguém que tem um desprezo absoluto pela democracia brasileira. O risco que a gente advertia já em 2018 era de uma pessoa como essa chegar ao poder. Porque ele chega lá e ele faria de tudo, e como tem feito, inclusive, faria de tudo para desmantelar os mecanismos de controle da democracia. Os muros de contenção da democracia. Então o que ele faz? Ele vai lá e aparelha a Polícia Federal. Ele vai lá e põe como diretor-geral da Polícia Federal alguém que é amigo dos filhos dele. Justamente para bloquear investigações relacionadas aos filhos. Ou seja, você tem Flávio Bolsonaro lá envolvido no esquema de rachadinha e a Polícia Federal investigando, então ele vai lá e põe um diretor-geral que, sabe-se lá, mas pode ser que atrapalhe investigações. O que ele faz é pôr na PGR alguém que vai defender os interesses dele. Ele não põe um procurador público. Ele põe um advogado dele lá dentro. Alguém que vai o tempo todo obstruir para que não haja investigações em relação aos mandos do governo Bolsonaro. Ele põe na Advocacia Geral da União, que seria uma advocacia para proteger a União, ele põe alguém que é um advogado próprio dele lá dentro. Alguém que vai advogar em favor do Bolsonaro. Ele põe o ministro da Justiça, que é um advogado dele. Ou seja, ele vai, de certo modo, corroendo, ele vai, de certo modo, usando as forças estatais em favor de si próprio. Em favor dos seus interesses, em favor das suas metas ideológicas. Não é alguém que tem um projeto de nação, ou um projeto de governo, ou alguém que tem algum tipo de visão para o futuro, que seja favorável para os brasileiros. É alguém que pensa no próprio rabo. E a crítica que ele faz ao Supremo, por exemplo, é porque o Supremo tem sido uma das últimas fronteiras agora de defesa da democracia brasileira. O ataque que ele faz às eleições, ao processo eleitoral, é porque ele sabe que num processo eleitoral normal, como foi, no qual ele se elegeu, por exemplo, nesse processo eleitoral agora, no modo, no ritmo que as coisas estão indo, ele não vai se reeleger. Então ele precisa questionar isso porque ele sabe que uma democracia funcional, ele não vai conseguir se manter no poder. E no momento em que ele cair, ele vai preso. Então quando o Bolsonaro começa a cogitar que talvez eu nem sequer me candidate à presidência,
porque eu não posso confiar nas urnas eletrônicas. O que ele está jogando aqui, muita gente especula inclusive, é que ele vai tentar vir como deputado, porque ele sabe que como deputado ele se elege, e assim ele continua com imunidade parlamentar, assim ele continua com foro privilegiado. Assim, toda essa investigação em cima dele, todo o processo de eventual punição dos crimes do Bolsonaro serão muito mais lentos, vão se arrastar por anos. Só que o estrago que ele tem feito é profundo. É profundo o estrago nas instituições, porque ele tem corroído as bases institucionais, essas bases estatais de defesa do sistema, ele tem corroído isso, e intencionalmente, ele faz isso de propósito, é o que ele quer. E por outro lado, é daninho porque pessoas já morreram por causa disso. Se, como eu falei, a gente assumir que aquilo que o Luiz Miranda disse em relação ao Pazuello, que o Pazuello tentou e não conseguiu porque o Bolsonaro não deixou, supondo que o Pazuello não seja corrupto, você tem alguém que levou à morte brasileiros e que está cooptando as pessoas para o seu projeto de poder. Por que que elas se entregam que eu não sei? Porque, como eu disse, eu não entendo essa lealdade bovina dos bolsonaristas. Eu não entendo porque essas pessoas têm medo do Bolsonaro. Se elas são agentes do Estado, das Forças Armadas, elas têm como obrigação de proteger a nação brasileira, e não o Bolsonaro. O mesmo vale para as polícias, para os policiais militares. Eles teriam a obrigação de proteger o Estado brasileiro. E aí talvez careça, né, uma certa noção de dever cívico mesmo, né, que essas pessoas compreendam o papel que elas desempenham. Aparentemente elas estão lá para ganhar salário. E que é conveniente manter alguém autoritário, que seja, tanto faz, é conveniente manter alguém que está alinhado com aquilo que eu penso. Que se dane o Estado brasileiro, que se dane o Brasil. O importante é que essa pessoa continue lá em cima e que continue ganhando meu salário. Como eu disse, eu não sei se a versão do Luiz Miranda é a versão real, não sei. Me parece coerente, me parece que ele tem trazido as evidências, inclusive, para suportar aquilo que ele diz, mas é realmente assombroso que a gente veja agentes do Estado sendo coniventes e compactuando com o caos, compactuando com governantes autoritários, inclusive, e que são capazes de destruir essa própria estrutura, prejudicando, inclusive, quem o defende agora. Porque uma das características da ditadura é essa, né? É todo o maquinário estatal a favor do ditador, e não a favor da nação ou dos cidadãos, é a favor de quem está no topo. Inclusive, muita gente falou para mim aqui sobre um documentário, uma série de documentários da Netflix chamada Como se tornar um tirano, e que fala justamente isso, né? Que é como é esse processo de tomada do poder e de manutenção do poder. Boa parte do que está no documentário está também no livro que eu sempre menciono aqui para vocês, que é The Dictator's Handbook, que é o livro do Bruce Bueno de Mesquita e Lester Smith, que são consultores e que dão depoimentos nesse documentário. Então é isso. Quando você tem alguém com perfil autoritário, o que ele vai fazer é justamente tentar demolir essa estrutura de preservação das instituições e de preservação também do regime democrático. Bem, me diga o que vocês pensam aí em relação a essa história do Pazuello, né? Esse trecho do depoimento do Luiz Miranda falando sobre o Pazuello, que é muito grave, na verdade. Nesse caso aqui, o crime do Pazuello não foi ser corrupto, mas foi um crime de omissão. Ele se omitiu em relação a crimes que ele assistia, que ele via o Bolsonaro cometendo. Então continua sendo algo errado. Mas me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Abraço e até mais. Tchau! Olá, turma que faz parte aqui dessa comunidade do meu amigo Henry Bugalho. Eu tenho um convite bem especial para vocês. No dia 5 de agosto, às 8 horas da noite, a gente vai ter um encontro muito especial. Uma aula com o querido Leonardo Boff, um dos maiores teólogos do mundo, mais de 100 livros escritos. Na aula, Leonardo Boff vai falar sobre as lições de tudo isso que estamos vivendo e também de perspectivas para o futuro. A aula se chama Sobrevivendo ao Caos, o que esperar do pós-pandemia. Eu queria convidar a todos vocês a assistir a essa aula, se inscrevendo no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. É absolutamente gratuito e uma aula que eu tenho certeza vai trazer muita luz para esses caminhos tenebrosos, difíceis que todos nós estamos passando. Avise seus amigos e amigas, convide seus amigos e amigas para participar também dessa aula e vamos aproveitar a chance de estar com essa pessoa tão incrível num momento tão necessário.